Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Offshore. Hoje o nosso convidado tem uma história bem bacana aqui e ele trabalha em um banco americano. Então tem muita coisa, muita expertise para ele compartilhar com vocês que quer fazer essa transição, quem sabe trabalhar num banco americano aqui mesmo no Brasil ou ir lá para fora. Então, para começar aqui o nosso papo de hoje, eu vou anunciar para vocês o Victor Rocha, que é Associate no Bank of America. Seja muito bem-vindo, Victor. Muito obrigado, pô, é um prazer estar aqui. Estava falando um pouquinho fora das câmeras aqui, o quanto estou feliz de estar conhecendo a estrutura da escola, o curso, estar conhecendo um pouco mais da expansão e pô, esse novo módulo aqui de MBA que está sensacional. Legal, legal, pô. Gostou da estrutura? Era o que você imaginava? Como é que foi esse primeiro contato aqui na escola? Legal trazer essa percepção. Cara, vou ser sincero com você, eu acho que é muito melhor do que eu imaginava. Legal, legal. Essa parte aqui dos alunos que vocês estão construindo aqui, eu achei, assim, sensacional. Eu acho que para o aluno é essencial essa parte, porque ele pode ter o contato com outras pessoas, né? Então, eu vou vir mais vezes. Não, convidado, pô, é de casa. E o café é bom. O café é bom e como a gente tava conversando ali nos bastidores, né? Hoje é normal, vem os mentores do mercado, eu fico o dia inteiro aqui, ou vem aluno, tá próximo, Henrique, Ronaldo, Fábio, cara, eu tô indo aí, posso ir? Ontem mesmo tinha uns 3 mentores aqui de galera de mercado, trabalha em banco, pô, deu uma passadinha, saiu, tamo indo aí, vamos passar na escola. Aí a galera vem, faz um bate-papo, a gente troca figurinha. Hoje mesmo que eu comentei a Tati, pô, a Tati é parceiraça nossa, ela às vezes, entre algumas aulas que a gente que é mentora, hoje fica a tarde inteira aí com a gente. Lá embaixo que a gente deu o tour lá, que você viu o espaço, a gente vai reformular do zero, igual eu falei pra você, vai ser um espaço 100% para aluno, quem quiser vir aqui na escola, trabalhar daqui, passar o dia, a gente vai montar um podcast só para aluno. Então, pô, tem muito aluno que fala de mercado financeiro, tá começando a produzir conteúdo, é importante pra galera do mercado em questão de autoridade, principalmente no LinkedIn ali, quiser vir pra cá gravar, e aí é a mesma coisa, convite, portas abertas, usar aqui o espaço, gravar, pô, de casa. Cuidado pelo convite, viu? Não, é legal, é legal. Mas, Vitão, fala aí, cara, quem que é o Victor, o que que o Victor faz, conta um pouquinho pra gente. Cara, primeiramente, de novo, prazer estar aqui. Eu sou o Victor, tenho 27 anos, eu tô no mercado financeiro, acho que desde a pandemia. A princípio, eu não sou do mercado financeiro, eu não era do mercado financeiro. Legal. Eu comecei minha carreira na área de tecnologia, dentro da Ultrapar, né, que é o Grupo Ultra. Na época ele era constituído de 5 empresas, então é engraçado, as pessoas não conhecem, mas a Ultragás, a Ipiranga, a Ultracargo na época, a Extra Farma, que era uma rede de farmácia que veio lá do norte. Fazia tudo parte do mesmo grupo, né? E aí eu prestava TI, suporte de TI ali dentro, né? Então eu comecei minha carreira mesmo na área de tecnologia. É engraçado que, como a nossa carreira vai encaminhando, porque isso foi muito importante para o que eu faço hoje. Eu vou abordar um pouquinho, mas a princípio minha carreira não começou dentro da área de mercado financeiro, né? Ali eu acabei entrando por uma oportunidade, acabei sendo direcionado mais para a área de gestão de tecnologia, né? Sou formado em administração, então nesse tempo eu estava fazendo essa minha primeira formação. Foi, assim, sensacional. Porque ali eu já pude trazer uma visão um pouco mais administrativa dentro de uma área muito técnica, né? Que a galera de TI é muito computador, é uma pessoa que tá... Números, dados... exato. E eu não sou esse cara. Como assim, pô? Veio da tecnologia e não... Eu não era esse cara. Então, eu fui voltado ali para projetos, gestão de tecnologia. Por um tempo, eu fiz até uma gestão de equipe. Eu lembro que, em um determinado momento, a gente criou uma célula lá dentro que chama User Experience. Então, eu trazia, cara, qual que é a experiência que meu usuário estava tendo ali, né? Então, foi uma experiência sensacional. O Grupo Ultra tem um carinho muito grande, que foi uma escola para mim. Ali onde eu fui formado como profissional. Eu tenho um chefe, o Antero, eu queria mandar um abraço para ele, porque foi muito importante para mim ali na minha formação. Ele me expôs muito ali com diretores, gerentes, para apresentar resultado. Acho que isso criou uma casca que foi essencial para a hora que eu vim para o mercado financeiro. Legal. E aí, o que é legal, a minha transição para o mercado financeiro foi bem na pandemia. Então, foi um pouquinho antes da pandemia, na verdade, né? Porque antes da pandemia, o Grupo Ultra, ele
terceirizou uma parte da operação e ele foi embora para Campinas, criou um CSC lá. E aí foi onde eu avaliei e falei, putz, como planejamento de vida não é o que eu quero. E aí, quando surgiu uma oportunidade para eu trabalhar no JP Morgan... Caraca, que legal. Direto no JP? Direto no JP. Tá brincando. Eu vou contar isso, tenho até vergonha de contar isso hoje. Como que foi, cara? Foi o seu primeiro emprego de banco, foi no JP? Foi no JP. Tá brincando, pessoal. Olha, o primeiro emprego dele no banco só foi no JP Morgan. Conta essa história pra galera. Eu vou contar uma história engraçada, que hoje eu tenho até vergonha de falar isso, mas eu não sabia o que era o JP Morgan. E aí eu fui jogar no Google, a primeira pesquisa eu achei que era uma quadra de tênis, porque eles fazem a propaganda atrás do US Open, enfim. Então, meu primeiro contato foi esse. Eu falei, é uma quadra de tênis? O que é? Eu não entendi muito bem, né? E aí, depois eu fui estudar melhor e entender o que era o JP Morgan. E aí, o colossal que é o JP Morgan. E, cara, eu fiz um processo seletivo lá. Foi muito bom, assim. E eu passei de primeira, assim. O contato foi excelente com a galera lá. Então, o meu primeiro contato com o mercado financeiro foi com o JP Morgan. Caraca, que responsa. Que responsa. E como que foi esse contato? Chegou até você a vaga? Você se cadastrou? Como é que foi essa... Como que você chegou no JP ali? Foi uma indicação. Eu trabalhava com uma pessoa lá que a mulher dele tinha um contato de alguém lá dentro do RH. Então, putz, eles têm uma vaga que é o seu perfil. Você já declinou aqui pro Grupo Ultra. E aí, você quer ir, não quer? Eu falei, vamos, né? E aí aí eu fui entender o que era o JP Morgan. Quando você falou vamos, você já sabia que era o JP Banco? Não. Ou achou, era uma oportunidade numa empresa? Uma oportunidade numa empresa. Oportunidade numa empresa. Que história da hora, mano. E aí, cara, depois que eu tomei consciência, nossa, eu lembro de ter me preparado, assim, muito, muito, muito para essa entrevista. Foi a minha primeira entrevista, né, no mercado financeiro. Ainda não era era uma vaga um pouco mais voltada para tecnologia ainda. Então, apesar de ser o mercado financeiro, eu ainda não estava inserido em produtos financeiros. Era mais para uma área era uma área chamada Business Support Management. Então, basicamente, o que a gente fazia era dar suporte ali para a mesa de operação e para Investment Banking, né? Então, eu lembro do período da pandemia de ter ajudado a organização das mesas, de como as pessoas iam poder trabalhar dali, liberar, pedir acesso, compra de equipamento. Então, eu estava muito focado nisso e também muito numa área de compras ali. Então, eu lembro que eu fiz toda uma reestruturação. Foi bem interessante esse momento. E aí, num determinado momento ali dentro do JP Morgan, eu olhei para a minha situação e eu falei assim, cara, não é mais isso. Não é isso que eu quero. Eu quero estar trabalhando no mercado financeiro, mas... trabalhando com investimento, lidando com o cliente, talvez. Eu não quero mais ser o cara do suporte, uma pessoa mais voltada para a tecnologia. E quando eu saí da Ultragaz, eu achei que eu ia me desvincular disso, né? E, na verdade, não. Eu ainda estava inserido ali dentro do setor de tecnologia. Então, o que eu fiz? No meio da pandemia... eu sou maluco, cara. Isso ali 2019, 2020? 2019, 2020. Sou muito ruim com data, mas é mais ou menos isso. Eu sentei, tentei uma movimentação interna, não rolou como eu gostaria. E eu falei, cara, eu acho que é a hora de eu optar pro meu desligamento. E eu pedi o desligamento do JP Morgan. Nossa! É aquele momento que a galera tá pensando, ele deve ser muito doido. E eu acho que eu sou. De pedir desligamento do JP Morgan. O que fez pedir desligamento do JP? O banco dos sonhos da galera... Foi a galinha dos olhos de ouro, né? Dos ovos de ouro. Cara, como é que foi essa decisão de pedir desligamento? Cara, foi uma decisão muito difícil. Eu lembro que minha mãe ficou, acho que quase um mês sem falar comigo. Se eu fosse ela, também ficaria, é doido. Ela ficou quase um mês sem falar comigo, porque minha mãe, eu acabei não vindo pro mercado financeiro por conta dela, mas ela fez a carreira dela no mercado financeiro também. Então, ela trabalhou muitos anos no Citibank, aqui na Paulista. Era o orgulho da família. Era isso. Seguindo os passos da mãe, sabe? Da hora. E aí eu pedi desligamento. Falei, mãe, não é mais isso que eu quero.
não vejo perspectiva dali dentro eu ir para o lugar que eu realmente gostaria. Eu acho que foi mais uma falha minha ali, talvez se eu tivesse um pouco mais de paciência, esses momentos foram muito importantes na minha carreira, né? A gente pode abordar um pouco mais disso, que assim, às vezes a gente precisa ter um pouco mais de paciência. Você é novão também. Você tenho 27. 27 ali, estamos em 2025, tinha uns 22, 21. Talvez um pouco de direcionamento, talvez tivesse alguém dando um direcionamento de carreira, talvez falando, Vitor, cara, para essa vaga que você quer ir, busca isso, busca esse direcionamento. Se talvez tivesse um mentor aí te direcionando para dentro do GP, como você buscar o próximo passo ali, talvez estaria até hoje, vamos dizer assim. Provavelmente sim. Provavelmente estaria lá até hoje. E eu acho que, por exemplo, eu não tinha uma estrutura igual a escola que proporciona, né? De você ter um mentor, pessoas do mesmo segmento, compartilhando experiências. Eu acho que trazendo referências para você. Eu acho que isso foi muito crucial, talvez, na minha pressa de tomada de decisão. Graças a Deus, assim, eu não acho que foi uma decisão errada, mas muito por conta de como eu levei as coisas, né? Então, quando eu saí de lá do JP Morgan, eu me peguei pensando, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu lembro que eu ganhei um curso da CPA 20. Aí eu falei assim, se eu quero começar a estudar o mercado financeiro, eu vou começar por aí. Engoli a CPA 20, coisa de uma semana, 2, eu estava com a prova marcada. 2 semanas em casa eu estava com a prova marcada. Então eu tirei a CPA 20 em 2 semanas de estudo. E aí começou o processo. Eu falei, é isso. É isso aqui que eu quero. E aí, assim, eu comecei a ter uma formação. Eu sempre equilibro a carreira em 3 segmentos, na verdade. O primeiro é a sua experiência. Tem experiências que elas te validam. Então, a pessoa bate o olho em você e fala assim, Vitão, mercado financeiro, essa experiência valida a pessoa. Aí tem o segundo pilar que eu chamo que é o estudo. Então, o que eu tinha? Eu não tinha experiência, mas eu podia investir no estudo. Então, o que eu fiz nesse período de quase 6, 8 meses, eu fiz uma pós de investimentos, ela pode chamar Investimentos em Blockchain and Blockchain. Então, era uma pós voltada para... Era um MBA, na verdade, voltada para o mercado financeiro e já abordando aspectos da criptomoeda. E eu tirei, além da CPA 20, eu tirei o CEA. Então, o CEA foi bem no olho da pandemia ali. Então, eu lembro de ter finalizado o cronograma de estudo. Finalizei o cronograma de estudo, falei, vou marcar a prova. Fechou, pandemia. BIMA fechada, não tinha como marcar a prova. Eu falei, meu Deus, e agora? Porque é um processo, né? Você perde um pouco. Você vem se preparando até aquele determinado momento, né? E aí, eu fui fazer a minha prova, eu marquei em Santos minha prova. Que era o único lugar com disponibilidade na época. Que era o único lugar com disponibilidade na época. Caraca! Porque eu queria voltar para o mercado financeiro. Falei, agora, esse é meu objetivo. Então, eu fui marcar minha prova lá em Santos. Cara, isso é legal para mostrar pra galera que a gente vê o pessoal usando muita muleta para tudo, né? Então, por exemplo, nessa época a gente viu muita gente com uma mentalidade oposta, que é, pandemia, não tem prova, vou deixar de lado e quando voltar eu estudo. A gente viu muito isso acontecendo, na verdade, né? A galera, pandemia tudo fechado, quando eu voltar eu estudo, E a gente batendo no martelo no discurso ao contrário. Pessoal, aproveitem agora para estudar, ninguém sabe quando que vai voltar. Pode ser que as provas voltem amanhã, pode ser que voltem na semana que vem, no mês seguinte. Vocês já estão em casa mesmo, porque na época praticamente presencial já não estava rolando. Todo mundo estava de home office. Alguns tinham sido desligados, outros mudaram para o modelo de home office. Então, vocês já estão em casa. Estão com tempo. A pegada já não era a mesma do presencial. Vai estudar, estuda. CPA 10, CEA, CFP, aproveita, porque uma hora vai voltar. A gente não sabia quando, mas sabia que aos poucos as coisas iam normalizar. Já cogitava ali de vacina, essas coisas. Não sabia quando, mas a gente sabia que uma hora ia voltar. Então, a gente bateu muito nisso de, cara, aproveita, estuda. A hora que voltar, vocês vão estar muito mais preparados do que quem está jogando a toalha. E isso é legal, essa história, você trazendo que, você foi atrás, se é em Santos que tem a prova, então eu vou para Santos.
E foi exatamente o que aconteceu. Eu lembro que é ministrado como se fosse numa sala de informática, assim. Então, é como se tivesse uma aula de informática e ali é onde é ministrada a prova lá em Santos. Uhum. E, você sabe, eu tenho às vezes as pessoas vêm me perguntar, pô, e aí, você acha que eu devo fazer a CPA 20? Quando eu devo começar a fazer? E eu falo que o momento para tirar certificações é agora. Porque o que acontece? Toda vez que entra uma mudança na certificação, é sempre acrescentando conteúdo. Então, a prova que eu fiz há, sei lá, 2 anos atrás, não é a mesma prova de hoje. Não é o mesmo conteúdo. E elas sempre vêm acrescentando conteúdos e se renovando, né? Então, o melhor momento para estudar para qualquer certificação é agora. O quanto antes você fazer, porque eu passei por isso. Eu estava estudando, no meu período de estudo do CEA, teve mudança de conteúdo. E aí acrescentou conteúdo que eu não tinha essa bagagem. Então, eu tive que parar todo o meu estudo e falar, opa, deixa eu readequar. O que mudou na prova? E aí é bom a gente ter uma escola igual essa aqui. Que já tem tudo atualizado. E mastiga tudo pra gente, ficou muito mais fácil. Não, igual tá tendo as atualizações agora, vai mudar tudo de novo, né? Viu? A Ubima tá fazendo algumas mudanças e plausíveis as mudanças, é importante. O mercado se transforma. O mercado muda. Hoje a gente... Tem 2 semanas mais ou menos que a gente criou o CTC, que é Centro de Treinamento. Como que funciona esse CTC? O que a gente viu no mercado? A parte de certificação estava ficando muito varzeada em questão de... Tinha escolas no mercado vendendo um gabarito, facilitando o acesso. Tipo, decora isso aqui que você vai lá e passa. A pessoa decorou a questão lá, comprou o curso, decorou a questão, fez a prova, tirou. Isso mancha o profissional. Quanto você estudou lá, sei lá, tipo 30 dias, por exemplo, para estudar o CEA. Aí vem a pessoa que decora o gabarito, como que você vai se sentir, sendo que você abdicou tempo com a família, abdicou tempo talvez com a esposa, com o marido, com as crianças, para estudar. Aí vem uma pessoa, decora lá as questões, faz a prova, passa, vai usar o mesmo selo que você e outra. Você banaliza a certificação. A pessoa que estudou para certificação, apesar da certificação ela ter um teor mais técnico, você sai com um certo conhecimento de bagagem. Sim. A pessoa que decorou e não estudou, ela não aprendeu nada. Quando um cliente, vamos, por exemplo, ser um especialista em investimento com CEA, o cliente vai te perguntar alguma coisa de produto, de cenário, cara, a pessoa que estudou, ela vai conseguir conduzir a conversa de uma certa forma. A pessoa que decorou, o cliente vai perguntar, ela vai travar. E aí você mancha toda a categoria dos especialistas por conta de meia dúzia de pessoas que estão decorando para passar. E você estraga a experiência de uma pessoa que não tem acesso ao mercado financeiro por incompetência da pessoa, né? Perfeito. Pô, a bolsa, se a gente pega a bolsa do Brasil, é uma bolsa desenvolvida, mas o brasileiro ainda não tem o costume de investir. Então, tem um dado aí que tem mais gente apostando em bet do que na bolsa. Então, quando você não tem profissionais qualificados, você estraga a experiência de quem está tendo esse primeiro acesso à bolsa de valores do Brasil como um todo, né? Produto financeiro em geral. E isso cara, para o crescimento do Brasil, para o crescimento pessoal do indivíduo em si, é horrível. Fora que tem isso também, você banaliza um pouco a certificação. Né? E mancha. E mancha, exato, o mercado e a categoria como um todo. E eu acho que tem outros fatores também. Eu acho que a certificação em si, ela é uma boa bagagem. Ela é um bom selo de comprovação de que, olha, eu sei o que é o mercado financeiro. Mas eu não acho que ela é o suficiente para um bom profissional no mercado financeiro. Então, por isso que eu acho muito importante o que vocês proporcionam aqui, porque é uma vivência na prática. Perfeito. E isso é essencial para uma pessoa que quer se desenvolver dentro do mercado financeiro, quer crescer, fazer carreira, construir resultados através de construção de carteira ou, enfim, propondo assessoria, né? Fazendo assessorias. Então, eu não acho que as certificações é o suficiente, entendeu? Eu não acho que elas são o suficiente para você poder trilhar isso, né? Então, eu acho que o bom profissional dentro do mercado financeiro, ele tem que estar ali, estudando,
se especializando, entendendo, antenado ao mercado, o que está acontecendo. As notícias são muito importantes, mas não é só a notícia em si. O que essa notícia aqui vai interferir no mercado financeiro? Qual que é o output dela, né? Porque existe essa falácia, né? Pô, você precisa ler muita notícia, tá, mas e a reflexão dela, né? Então, quando a gente fala que o preço do café está subindo, o que isso significa, né? E o preço do café futuro? Como que você está enxergando isso dentro da sua carteira como um todo, né? Eu acho que acho que isso é o que diferencia um bom profissional dentro do mercado financeiro de um profissional que fica no raso, vamos dizer assim, sabe? Foi daí que surgiu toda a nossa estrutura da escola. Esse CTC que eu comentei, a gente criou justamente para facilitar, porque a gente sempre teve esse discurso que a certificação não vai mudar a vida da pessoa. Sim. Ela é importante, ela vai te habilitar e te qualificar para você ser validado ali, que você tem... O Banco Central exige que você tenha a certificação para atuar em determinadas áreas, então ela é obrigatória. Só que é o que você acabou de trazer. Ela vai te ensinar o que é tal determinado assunto, mas ela não vai te trazer como que você pega isso e concilia com o cenário econômico, com os produtos da casa e traz isso mostrando para o cliente o porquê que ele precisa aplicar dentro do perfil do cliente. Então, quando a gente traz isso para o dia a dia, é uma loucura que você não acaba pegando essa expertise do dia a dia na certificação. E o mercado vende como se fosse algo que vai transformar a vida do cara. Não, estuda isso aqui que você vai ganhar não sei quantos mil, vai ganhar 10, 15 mil com CPA 20. Você tira a CPA 20 que você vai trabalhar em banco, que não sei o quê. Te ajuda até um certo ponto, mas do ponto X para frente é a vivência prática. E a gente sempre teve esse discurso que, não adianta a gente cobrar, vender algo que não vai transformar a vida da pessoa. É aí que a gente montou o CTC. O CTC a gente pegou todas as certificações que a gente tem na casa, CPA 10, 20, CSFP, e falou, vamos liberar de graça para todo mundo. Então, hoje a gente não cobra mais R$1 sobre certificação. Que legal. Todos os cursos que são de certificações, a gente libera todo acesso gratuito. A pessoa entra no site, ela se cadastra lá e a gente vai liberando de graça, não cobra R$1, porque a gente acredita muito que a certificação não vai mudar, mas sim o conhecimento técnico, que foi sempre o que a gente focou, que são os MBAs, os programas que a gente tem hoje na casa. Sim. E aí tem uma pesquisa da B3, se a galera jogar no Google lá, pesquisa B3, investidor, deve aparecer no Google. A B3 ela fez uma pesquisa com os investidores lá da base, perguntando quem são as pessoas de confiança que você se consulta na hora de investir. Então, cara, quando você vai investir, quem é a primeira pessoa, o canal, o mecanismo que você vai pedir informação? Disparado foram canais de pesquisas, tipo Google, redes sociais, YouTube. Acho que deu uns 30%, quase 40% mais ou menos, número alto. Quando a gente traz para o profissional do mercado financeiro, se eu não me engano, e aí se alguém estiver ouvindo saber, depois coloca aí nos comentários. 10% das pessoas que participaram da pesquisa confia no assessor ou especialista de investimento para falar de investimentos. A pessoa confia mais no influenciador digital do YouTube do que o próprio assessor ou especialista. Quando a gente vai para o gerente bancário, 2% das pessoas que participaram da pesquisa confiam no gerente bancário para cuidar dos seus investimentos. Cara, é um número muito baixo, 10%. É muito baixo. É muito baixo. Eu assim, concordo com você. Chega a ser um absurdo, porque se você parar para pensar, vamos lá. Quando você vai construir sua casa, não é você quem faz, porque você não estudou para isso. Você vai contratar um engenheiro, você vai contratar um arquiteto, você vai contratar pedreiro, e ele vai te falar, cara, você precisa fazer isso. Se seu arquiteto, seu engenheiro fala para você, põe mais um pilar aqui, você vai falar que não? Você vai colocar. Você vai colocar, porque esse cara estudou para isso. Então, eu acho que você não consumir de um assessor um conteúdo, o cara que está o dia inteiro se preparando, olhando o mercado financeiro, olhando as tendências. Ele estava lá ontem, ele está lá hoje, ele está vendo o que o mercado está projetando para o futuro, ele está vendo que os formadores de preço do mercado como eles estão atuando. E aí você simplesmente vai levantar a mão e falar assim, pô, eu vou comprar, sei lá, comprar Petro hoje porque eu quero comprar Petro, sabe? Sem minimamente sentar e consultar um profissional desse, eu acho hoje um pouco assim, um pouco absurdo, sabe? Eu acho que e não é eventualmente tem, mas hoje você olha dentro das
das assessorias não é um serviço pago. Isso está incluso ali dentro do pacote de você investir dentro de uma empresa XYZ, né? Dentro de uma corretora em específico. Então, já está embutido ali. Não é que... não, então é um serviço caro. Não necessariamente. Você consegue contratar assessores por fora e tudo mais, mas os agentes autônomos de investimento, eles estão aí atuando. E você pode usar dessa estrutura para você. Eu acho que falta... Eu acho que falta um pouquinho também do conhecimento que isso existe, sabia? Eu acho que as pessoas olham e falam assim, putz, não é para mim. Sendo que você consegue mandar um e-mail lá, o cara te monta uma lâmina dos investimentos que melhor se adequam para o seu suitability, né? Porque você olha como perspectiva de vida. E eu não sei também se todo mundo tem essa visão, sabe? Que esse tipo de coisa existe. Mas foi daí que a gente modelou esses programas, focamos na prática para reverter esse número. Sim. E trabalhar, qualificar o profissional do mercado financeiro para reverter essa imagem que hoje no mercado ainda é muito baixa. Ainda poucas pessoas confiam. A pessoa confia mais no influenciador. O influenciador não estudou muitas vezes. Não. Tem gente boa no mercado, mas ele tem muito mais gente ruim falando muita besteira na internet do que fazendo um devido aconselhamento. E não tem a certificação, não tem o estudo. Exato. Muitos falam de finanças, mas nunca tiveram a vivência do mercado financeiro também. Então, tem pessoas boas, mas tem muita gente também falando. E o influenciador, ele tem o viés dele, né? O viés dele é produzir conteúdo. Não é fazer você ganhar dinheiro. É lógico, ele tá falando ali, mas não é o mesmo viés. Quando você fala de um profissional do mercado financeiro, ele tem um papel fiduciário. O que é o papel fiduciário? É que você tem que colocar os interesses do seu cliente à frente do seu. E o influenciador, ele não tem esse papel fiduciário. O papel dele é ganhar dinheiro. Entendeu? E o jeito dele é ali com a rede social, vamos dizer assim. O profissional no mercado financeiro, não. Ele tem esse papel fiduciário. Ele tem como obrigação colocar o interesse do cliente na frente do dele. Então, eu acho que isso é muito importante. Né? E tem um mercado que regula por trás. Por exemplo, eu sou analista CNPI licenciado pela PMEC. Legal. Qualquer coisa que eu falo, a PMEC cai matando em cima pra... Henrique, cara, relatório aqui tem que mandar tal dia. Falta 2 dias para em prazo da entrega do relatório. Cara, eles audita tudo. Exato. Agora, hoje apesar de eu ter o CNPI, por conta de alguns projetos da escola, eu acabei pedindo o afastamento de atuar como analista para me cadastrar como consultor CVM. Então, hoje eu não acabo ativamente não fazendo recomendação nem nada disso, mas teve uma época aqui na escola que eu montava ali algumas carteiras recomendadas, fazia relatórios tal de research. Eu lembro que os primeiros relatórios era ainda muito novo, então, cara, eu tava aprendendo a montar relatório, tem todo o disclaimer que você tem que seguir das regras da PMEC, então tem todo... tem o texto que é padrão deles, tem todo um modelinho que você precisa seguir. E primeira vez você manda do jeito que você acha que tá certo, manda. Cara, eles devolviam qualquer vírgula ali. Fora do... Olá, Henrique, boa tarde, tudo bem? Analisamos o seu relatório de recomendação. Favor ajustar, incluir cláusula tal, não sei o que lá. O relatório precisa compor. Aí eles mandavam, eu ajustava e mandava. Então, para quem é atuante no mercado financeiro, tem essa questão que se você falar qualquer coisa errada pro cliente... Cara, vem um órgão que regula e, pô, tanto quando eu estava ativo como CNPI credenciado, como agora como consultor CVM, qualquer coisa que eu falar pro cliente, se eu falar uma besteira, fazer ele perder dinheiro, ele pode me autuar na CVM, eu vou tomar advertência, talvez vou tomar alguma multa, e dependendo da gravidade, eu posso perder minha licença. Então, o profissional do mercado financeiro tem a legislação que ainda está em cima. Agora, quando a gente traz ali para algum influenciador que não tem esse conhecimento, ou que às vezes a gente vê na internet falando alguma coisa, não tem ninguém regulando, ele... Esse cara pode falar absurdo pode falar o que quiser, fora manipulação de mercado, essas outras coisas, mas sempre reforçando. Tem gente muito boa também, falando, muito influenciador bom, mas ainda vejo que ainda tem muita massa que às vezes... Eu acho que a gente tem que usar toda a estrutura que a gente tem. Eu acho que a gente tem que ouvir os influenciadores, porque eles estão disponíveis. Mas você também tem toda a estrutura de um assessor, vai atrás, sabe? Eu comecei falando sobre os 3 pilares, né? Então, eu falei muito sobre a experiência na carreira, eu falei muito sobre a
o ensino ou o seu desenvolvimento do seu conhecimento, mas eu acho que tem um terceiro fator também que é muito importante. Eu diria que esses 3 pilares são para todos os profissionais, mas no mercado financeiro eu acho que ele é muito aguçado, que é o relacionamento, né? Então, o relacionamento, eu posso falar por mim, eu sempre mandei currículo, mas em todos os lugares que eu fui trabalhar, foi algum tipo de indicação. Foi alguém que eventualmente falou, olha, tem essa vaga aqui que super dá um match com o seu perfil, né? Então, nessa linha, quando eu saí do JP Morgan e fiquei esse período estudando, onde eu tirei CPA 20, eu tirei o CEA, eu fiz meu MBA, foi onde eu falei assim, agora eu estou pronto para voltar para o mercado de trabalho. Agora eu quero voltar para o mercado financeiro. E aí, cara, foi uma luta, assim, mandar currículo. Não foi fácil, não foi fácil. Eu lembro que eu sentava assim e falava assim, hoje são 20 currículos por dia. Eu fazia os 20 currículos por dia. Aí chega uma hora que você esgota as vagas, né? Por quê? Faltou estratégia, faltou... Se eu tivesse alguém me direcionando, talvez eu teria feito o processo um pouquinho diferente. Então, por isso eu acho que ele foi mais moroso. Mas eu sentei, eu lembro, isso é engraçado também, eu sentei e eu falei assim, nossa, acabaram as vagas, eu já mandei meu currículo para todas. E agora, o que eu vou fazer? Aí entrei no site da Ambima, eles têm, sei lá, uns 20, eu não sei, hoje deve ter mais, mas eles tinham uns 20 cursos gratuitos. Eu falei assim, eu vou fazer todos. Então, eu até convido as pessoas a entrarem lá no meu LinkedIn, Vitor Santiago Rocha. Você olha lá, eu tenho todos, acho que uns 20 cursos da Ambima lá, de mercado de futuros. Aí tem futuro de moeda, tinha futuro de commodities, aí tinha debêntures, enfim, tinha uma série de cursos lá. E eu lembro, eu trabalhei muito nessa parte. E aí eu falei, ok, não tá dando certo. Vou mudar um pouco a estratégia. Mãe, quem que você conhece aí do mercado de trabalho? Do mercado financeiro? Ah, filho, ela foi para um outro caminho. Eu falei, então, beleza, aqui não dá para usar. E aí eu tenho um primo que trabalha no Itaú. Na época, ele trabalhava no Itaú. Ele ficou um bom tempo lá. Eu falei, me ajuda. Me ajuda, me ajuda. E aí ele começou a mandar o meu currículo também. Falou, ó, meu primo. E a gente sempre falando do mercado financeiro. Sempre falando do mercado financeiro. Me ajuda. E aí uma Milena, que trabalhou com a minha mãe, ela veio do varejo, trabalhou com a minha mãe no Safra. Ela indicou, falou, tem uma vaga aqui, estão me chamando lá, mas para mim não faz sentido, mas para você faz. Posso te mandar? Mandou meu currículo, fiz o processo seletivo, fiz a entrevista. Aí entra importante de você conhecer alguém, né? Minha primeira entrevista no mercado financeiro, eu não sabia o que eles podiam me perguntar. E imagina um profissional da área de TI falando, agora eu quero ir para o mercado financeiro. Qual que era o meu discurso? Sentei com meu primo, que era o meu contato, meu contato, a gente ainda conversa bastante. A gente sentou e a gente organizou todo o discurso. Cara, é assim que você precisa se portar, isso aqui que eles vão te falar, eles vão te perguntar como que você monta uma carteira, foi uma posição de agente de investimento. Eles estavam formando aquela posição de AN, que tem hoje, né? Não tinha na época. E aí... que é o caixa que atua também como gerente, né? Então, eles estavam fazendo essa transformação. E eu participei do processo. E eu falo, eu só fui bem no processo porque o meu primo sentou comigo e a gente estudou tudo. Porque ele conhecia, ele estava lá dentro. Cara, vão te perguntar isso, vão te falar isso, vão falar sobre satisfação do cliente. Isso se transforma, isso vai se transformando. Então, você está conectado com as pessoas do mercado, com as pessoas do seu convívio. Ou seja, eu falo que o mercado financeiro é muito grande. Sei lá, o investment banking do Santander não é o mesmo investment banking do, sei lá, do Citibank ou do JP Morgan ou do próprio Itaú. Sei lá, o Santander ele tem uma visão um pouco mais pro agro. Então, talvez você não vê ele tanto em IPO ou follow-on, por exemplo, mas você pode ver ele mais voltado pro agro. E aí, a rotina é totalmente diferente de um outro investment bank. Isso que a gente está falando da mesma área. Então, essa é a importância de você estar sempre conectado às pessoas que fazem parte do seu ciclo, né? Para você ir dividindo essas experiências. E graças ao meu primo e à Milena também, que me ajudou bastante, queria mandar um abraço para ela, eu consegui entrar no Itaú. Eu entrei como AN, cara, foi... Eu até queria compartilhar isso, foi um desastre. Como é que foi, mano? Cara, foi um desastre, porque
eu imaginava que eu falei assim, não, eu tenho a pegada do Itaú, meu sonho é trabalhar lá, eu vou fazer dar certo. Eu descobri que eu não sei vender, cara. Eu sei falar, mas eu não sei vender. Cara, foram 3 meses assim que todo santo dia eu saía de lá e falava assim, meu Deus, e agora? E eu orava, e eu... Eu sei falar, mas eu não sei vender, é ótimo. Eu sei falar, mas eu não sei vender. E é um skill, e foi importante pra minha carreira saber reconhecer isso. Eu fiquei 3 meses lá, a experiência foi ótima, o banco é sensacional, eu acho que é uma questão de match mesmo. A gente precisa saber o que a gente faz de bom e de ruim, e saber reconhecer isso. Eu não sabia vender, cara, eu não sabia vender. Então eu ficava batendo papo lá com a galera, mas não vendia um... Só atendendo um monte de cliente lá, conversando, conhecia a vida inteira do cara, mas não conseguia fazer o cara comprar. Eu não conseguia fechar um cartão de crédito. E assim, cartão de crédito cheio de benefício, com pontos, não sei o quê, e eu não fechava nada, cara. Foi... E aí, como é que foi pegar essa expertise de vendas? Cara, foi... Então, isso... É isso que eu falo. Toda experiência ela é muito importante para a carreira, quando a gente sabe entender o que a gente passou. Então, toda essa experiência... Hoje eu posso falar que eu tenho uma carreira, vou entrar nessa minha última parte, que é onde eu atuo hoje, mas tudo isso eu acho que serviu de bagagem para eu conseguir fazer o que eu faço hoje. Né? Eu fiquei 3 meses no Itaú, eu recebi uma consultoria dessas quando eu estava mandando currículo, recebeu o meu currículo, chama Talento Incluir. Eles identificaram o meu currículo e falaram assim, cara, você tem um match com uma vaga lá no Bank of America. E aí foi onde eu fiz o processo seletivo, passei, e hoje eu estou completando ali, acho que 4 anos já dentro do Bank of America. E aí, por que eu falo que é importante, né? São importantes essas experiências? Porque quando eu entrei, eu falava assim, eu quero ir para a mesa de operações. Eu quero ir para a mesa de operações. Então, quando eu entrei no Itaú, na verdade, eu já estava em contato com o mercado financeiro, que era o que eu queria naquela transição de carreira, né? Quando eu quis sair dessa área de tecnologia para ir para a área de investimentos, ali no Itaú eu já estava mais próximo, eu já estava dentro, né? E aí surgiu uma vaga na mesa de operações do Bank of America. Cara, foi sensacional, assim. E aí eu falei, agora essa é a oportunidade da minha vida, eu preciso agarrar, eu preciso fazer acontecer. E é engraçado que o mercado financeiro é um mercado muito regulado, né? Quando você olha bancos americanos, bancos gringos no Brasil, eles sempre estão sujeitos a mais de uma regulamentação, que é a regulamentação local e a externa, né? Então, um banco americano, no caso, ele está sujeito às regulamentações que acontecem lá nos Estados Unidos, mas também as que estão no Brasil. E eu vim trabalhar numa área que chama Trade Surveillance, né? Então, eu olho muito para monitoramento de mercado, conduta de mercado. E isso linka muito com o que a gente estava falando sobre as autorregulações, né? As regulamentações, as autorregulações. E aí foi onde eu me achei. Foi onde eu me achei e eu falei assim, cara, eu sou essa pessoa que cuida de projetos, que cuida para você fazer esses monitoramentos de mercado, tem uma parte de tecnologia muito grande, sabe? Para você conseguir construir controles. E então, foi aí que eu peguei toda essa minha bagagem, eu coloquei ela na mesa e falei assim, tá, agora eu achei onde eu quero ir. E não adianta, assim, não adianta eu querer falar assim, agora eu quero ir para uma área de investment bank, eu não tenho perfil para isso. Agora eu quero trabalhar na mesa de operações, operando bonds, operando futuros. Cara, eu não tenho perfil para isso. Então, o que eu acho que é importante, quando a gente fala de uma carreira, é a pessoa saber se reconhecer também o que ela faz bem e o que ela não faz. Não adianta você falar assim para mim, me vende, eu não vou vender. Agora, se me deixar aqui, a gente vai ficar até amanhã falando. Legal, legal. E isso, eu acho que essa minha experiência, ela foi muito importante. Eu costumo passar para as pessoas que eventualmente fazem mentoria comigo, né? Que é, cara, o que você quer? O que você se vê fazendo a longo prazo? E aí começar a investigar isso. Porque eu sempre quis a mesa de operação, mas a hora que eu consegui entender o que é uma mesa de operação no dia a dia, eu falo, cara, não, calma lá, eu não tenho perfil para isso. Não é isso aqui que eu faço, entendeu? Eu sou bom em fazer outras coisas, mas isso aqui eu não sou bom. Então, saber reconhecer ali os seus pontos fortes para você poder destacar, seus pontos fracos para você poder trabalhar, vai te levar para o caminho que você quer, né? E aí eu queria abordar alguns aspectos aqui que é importante nessa minha trajetória dentro do mercado financeiro, principalmente em instituições internacionais, que existem alguns aspectos que eles são tão importantes quanto um conhecimento de mercado offshore.
que é o conhecimento da língua, né? Então, às vezes a gente negligencia um pouco e ter um bom inglês, eventualmente, por exemplo, ter um bom espanhol num banco, sei lá, espanhol, por exemplo, né? Isso vai te facilitar, porque uma coisa é você saber falar de mercado financeiro, outra coisa é você saber falar de mercado offshore, mercado financeiro lá fora. Uma coisa é você saber falar tudo isso em inglês e outra coisa é você se vender em inglês, que é juntar tudo isso e você criar uma boa impressão sua. Então, essa eu acho que é a grande dificuldade do brasileiro que quer ingressar numa instituição estrangeira, seja para trabalhar lá fora ou para trabalhar aqui. Eu acho que aqui tá o pulo do gato, assim, o ponto-chave que às vezes a gente passa despercebido, né? Que, cara, o domínio da língua. O domínio da língua. As áreas, elas começam todas aqui, elas cascateiam até lá fora, né? Então, você pode até ter um chefe ou dois no Brasil, mas o terceiro tá lá fora. E, cara, para você crescer e se desenvolver, você precisa saber se vender inglês para esse cara, entendeu? Então, eu acho que isso é super importante. E hoje em dia a gente tem muitas ferramentas para fazer isso, né? Legal, legal. Vou pegar aqui um gancho. Por favor. Quando você tava fazendo ali a transição, que você saiu do GP, ficou um tempo ali buscando a colocação, você acabou entrando no Itaú. Sim. Você mencionou um pedaço ali que eu achei importante trazer, que você falou, antes de eu buscar, primeiro eu vou me qualificar. Sim. Então, você separou um tempo ali da sua carreira, ali da pausa, só para focar em estudo. Que aí você foi tirar CPA 20, foi tirar o CEA e foi fazer o seu MBA. Por que eu achei legal puxar esse gancho? Minha visão hoje do perfil do profissional que ele quer ingressar ou fazer uma transição no mercado financeiro para uma área que ele ainda não tem esse know-how, por exemplo. Sim. É o quê? A pessoa quer ingressar na vaga, só que ela não busca conhecimento técnico. E aí ela fica se questionando, nossa, mas eu já mandei um monte de currículo, já fiz um monte de entrevista, não consigo passar, não consigo evoluir. Nossa, tô tentando fazer essa transição, já tem 1, 2 anos e eu não consigo. E aí a gente vai conversar com a pessoa, ela não buscou a certificação adequada para aquela posição, ela não buscou um conhecimento técnico adequado para aquela posição, ela só quer chegar lá, mas ela não quer se preparar para lá. E aí você fez, eu achei interessante você citar isso. Olha, eu parei ali e sabia onde eu queria chegar, eu fui estudar. E aí eu fui lá, tirei a 20, depois tirei o CEA e depois fiz MBA. Eu vejo que hoje, primeira pessoa não faz esse caminho que você fez, de, meu objetivo é esse? Tá, o que eu preciso ter? Certificação, conhecimento, você foi buscar os dois. E aí quando você falou, agora, isso que eu achei legal na sua fala, depois que você completou o MBA, você falou, agora eu me sinto preparado, vou buscar a vaga. Sim. O que eu vejo no mercado? A pessoa busca a vaga, quebra a cara 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E aí ela vem bater aqui. Aí ela vem bater aqui para buscar qualificação técnica, sendo que se ela tivesse feito isso lá atrás... Era mais sutil essa transição. Eu achei legal isso da sua trajetória que você sentou. Fui buscar... Cara, agora eu me sinto preparado. Agora eu vou pra vaga. E é um caminho totalmente oposto. Eu acho que foi o erro que eu cometi. Foi o erro eu poderia ter feito essa transição mais sutil. Que é, por exemplo, não ter feito meu desligamento e ter feito esse preparo, ter me preparado para uma próxima posição, seja internamente ou externamente. Ou externo ao banco que eu estava na época. Mas eu acho que a falta de direcionamento causa isso. É um pouco daquilo que a gente falou. Entra a questão do mentor, de ter uma pessoa direcionando. A importância disso é enorme. Ter contato com uma pessoa que já fez todos os passos a passos que você deveria fazer, que já chegou onde você quer chegar e te falar. Ele errou aonde você pode errar hoje. Então você tá... Ele vai te economizar tempo e dinheiro, e principalmente tempo. Exato. É o que a gente vê muito aqui na escola. Por exemplo, um caso desse, um caso normal, isso acontece sempre. A pessoa vai, tira o CEA, por exemplo, que a pessoa quer trabalhar com investimento. Ela vai, tira o CEA. Beleza, tira o CEA. Participa da entrevista 1, reprovado. Entrevista 2, reprovado. Entrevista 3, reprovado. Aí vem aqui na escola. Nesse meio período, tipo, já ficou 1 ano, 2 anos que a pessoa tá tentando entrar na área de investimento e não consegue. Aí vem aqui, entra, sei lá, vou pegar o PAP, por exemplo, que é focar no investimento. Sim. Aí ela entra, faz a formação para pegar a bagagem de programa. Depois da formação, ela vai para a mentoria individual e aí conversa com alguém que já está na área de investimento. Aí a pessoa fala, olha, eu fiz isso, 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 faz isso, isso, isso. Cara, em 5 meses a pessoa consegue
ser contratada ou promovida. E bater na cabeça, ela tá 2, 3 anos e não consegue. Eu acho que... minha mãe fala muito sobre economia burra, né? Tem coisa que não vale a pena. E tem coisa que faz muito sentido. Se eu pudesse, lá atrás, ter um profissional me direcionando, dividindo essas experiências comigo, dividindo, às vezes, a tomada de decisão de, cara, ó, eu tô pensando em fazer isso. E aí, o que você acha? E ter alguém com uma experiência, com uma bagagem para sentar com você e falar, cara, isso aqui não faz sentido, isso aqui faz. Olha, cuidado com isso, olha, cuidado com aquilo. Eu costumo dizer que eu sou um ponto fora da curva, porque eu não imaginava voltar para banco gringo depois do que eu fiz, assim, sabe? Eu sinceramente, não esperava isso. Então, graças a Deus, tem um plano para minha vida. Mas também pelo seu esforço, pelo que você buscou e por tudo que você construiu. E eu peguei uma outra fala, que você citou um pouquinho dessa questão, o último ponto que você falou que é um dos principais pilares para quem quer fazer esse movimento, trabalhar no Banco Internacional. Aí você citou a questão do idioma, tem a parte de investimentos, até o de offshore. Minha visão, tá? De quem tá do lado de cá, e tô conversando praticamente do ano passado para cá, e passo mais parte do tempo conversando com alunos que querem fazer essa transição, esse movimento internacional. Legal. Quando a gente entra na parte de offshore, percepção minha, Henrique, converso com alunos que têm uma boa bagagem de mercado aqui no Brasil. Quando entram na parte de investimentos internacionais, por conhecer produtos básicos, eles tendem a interpretar que eles já manjam de offshore. Não, nada a ver. Queria que você comentasse, dentro do que você pode trazer, qual que é essa linha tênue que você vê. Cara, tá aqui é o mínimo, qualquer um sabe, daqui pra cima a galera não entende, precisa se aprofundar. Porque é a percepção que eu tenho, tá? Quando eu converso, eu pergunto, por exemplo, se o senhor João chegar hoje e querer mandar $2 milhões para os Estados Unidos, como que é pra você? Perguntas básicas, respostas básicas que eu escuto. Primeiro eu entenderia o perfil de investidor dele. Cara, isso é o básico. Isso é o básico. Cara, isso daí não é porque você manja de internacional. Isso aí todo mundo. Isso é pergunta básica. No Brasil você precisa fazer isso. Eu primeiro ia entender o objetivo dele, o que queria. Cara, isso é pergunta básica. Não é porque você sabe isso que você manja de investimento internacional. Talvez ali um ETF, ou buscar um bond, um fundo internacional. Cara, isso é uma resposta muito rasa para um assessor, um especialista que quer seguir carreira no mercado internacional. E aí a pessoa fala com uma convicção de, não, eu me sinto preparado, eu conheço, eu entenderia o perfil dele, veria o objetivo, talvez uma parte ali eu colocaria num bond, talvez a outra parte ali, acho que eu olharia ali um ETF. Isso é muito raso para quem quer ser especialista internacional. O cara que quer construir a carteira 80/20 pro americano, ele vai perder esse cliente. Porque, vamos começar ali do básico. Por exemplo, quando você olha o que é o mercado americano versus o que é o mercado do Brasil, é totalmente diferente. Totalmente diferente. A gente tem um comportamento que aqui é o rentista. Taxa de juros no patamar que tá. Cara, é sentar em cima de uma LCI e dormir tranquilo. O americano, ele não quer isso. Porque senão ele não ganha dinheiro. Ele não ganha dinheiro. E o mercado americano, ele tem uma série de... É engraçado que aí é onde pega todo mundo. Porque parece que você sabe, mas você não sabe. Por exemplo, no Brasil, quando a gente fala de curto prazo, o que é? Período de 1 ano. Quando a gente fala de longo prazo, maior que 1 ano. Nos Estados Unidos é a mesma coisa? Não. Qual que é o período de curto prazo? Lá, curto prazo aqui, uns 5, 3 anos? 3 a 5 anos, mais ou menos. Até 5 anos. Esse é o curto prazo, 5 anos. 5 anos no Brasil é loucura você falar que é curto prazo. E aí, o médio prazo, que eles têm esse termo, é de 5 a 10. E longo prazo é acima de 10 anos. Então, a gente está falando que o longo prazo do Brasil é de 1 ano, acima de 1 ano, e o americano é acima de 10 anos. Esse mercado não é o que eu conheço. Entendeu? O profissional que assume que ele conhece de mercado financeiro brasileiro, ele conhece do offshore, cara, ele vai tomar um tombo. Ele vai tomar um tombo. Primeiro bonde que ele comprar lá fora, o cliente fala, beleza, e agora? Quando que a gente vai investir de verdade? É isso. É o que eu sinto muito quando eu converso com algum aluno, e aí eu consigo mensurar quem realmente, a pessoa que fala, Henrique, cara, manjo zero, cara,
eu já sei que essa pessoa dá pra trabalhar. Dá pra trabalhar, porque a pessoa tem humildade suficiente pra reconhecer. E a pessoa com cargo grande aqui, tipo, bagagem legal. Quando a pessoa fala, Henrique, cara, manjo zero, eu já sei, essa pessoa, mano, ela vai dar vida no programa, porque a humildade dela reconhecer que ela não tem esse conhecimento técnico, mas que ela tá buscando, eu já vejo, pô, cara, ela não teve vergonha de falar. Agora, quando eu converso com a pessoa, que eu vejo que ela já vem, eu já bato falando, cara, não manja nada e tá querendo falar que manja, aí eu já sei que já é um perfil um pouquinho mais difícil de lidar. Eu sentei com uma pessoa e ela me fez a seguinte pergunta, e aí, você conhece de opções? Conheço sim. Aí ela começou a colocar as variáveis de risco de opção. Isso aqui, como é que você mensura? Como é que você precifica isso? Como é que você olha o risco disso aqui? Aí você fala, meu Deus, e agora? Aí eu descobri que eu não conhecia nada. Aí eu tive... o processo é esse. É um passo para trás. Falar, putz, calma lá. Opções não é só comprar e vender. Não é só o tomador e o vendedor. É muito mais complexo. É muito mais complexo. O mercado de renda fixa no Brasil. A galera acha que renda fixa é comprar CDB, tesouro direto. Quem trabalha na mesa de operação, cara... É louco, não é tão simples assim. Não é. E, ó, sem brincadeira, essa turma, segunda, dia 27 de janeiro, começou a primeira turma desse programa internacional, que eu acabo falando com os alunos. Eu conversei chutando baixo, se tem tá com quase 40, chutando baixo que eu conversei com quase umas 200 pessoas ao longo acho que de final do ano passado pra cá, somando total. Se eu peguei dessas, vou arredondar umas 200, se não foi mais o próximo disso. Se 2 pessoas me deram uma resposta que eu falei, essa pessoa tá aderente, tá, acho que foi muito. 2 foi muito ali de que eu perguntei, fiz uma pergunta técnica, a pessoa me respondeu, eu falei, não, cara, você tem um certo conhecimento de offshore, foi muito, cara. E pessoas com uma bagagem boa aqui no Brasil, mano. Eu acho interessante você falar isso, porque até linkando com tudo que a gente falou, o mercado offshore ele é um nicho dentro do mercado financeiro. Então, trazendo aquele exemplo, quando a gente fala do mercado de, sei lá, futuros, ele é um nicho. Quando você olha, por exemplo, a rede de agências, ele é um nicho. A rede de agências, quando você muda o perfil do cliente, você já muda o nicho. É sutil, mas você já muda o nicho. Mas quando você pega, por exemplo, a rede de agências, sei lá, varejão, versus um private ou um health, é outra empresa. Então, o profissional que ele quer trabalhar com o mercado offshore, que eventualmente ele quer trabalhar lá fora, ele precisa se especializar nesse nicho, né? Então, ele precisa estudar ali do mercado offshore, das operações. Tem muita operação cruzada que você, por exemplo, você pode pegar um empréstimo lá para investir aqui, fazer um carry. Cara, para quem ganha em dólar e quer ganhar taxa de juros, se você fechar essa exposição cambial, é o melhor dos mundos pro gringo lá fora. Se ele está disposto a correr esse risco, cara, ou pro brasileiro que está lá, né? Se você fecha a exposição cambial, talvez até através de um COI ou algum contrato de swap, enfim, futuros, o que for, cara, você tem um investimento legal para se fazer para o cara lá fora. E cada vez mais faz mais sentido. Então, eu acho que o profissional do mercado financeiro que quer se especializar, que ele quer ir para o mercado de offshore, ele precisa dar esse passo atrás. Acho que assim, quando eu dei lá para tirar a CPA 20, tirar o CEA e falar assim, eu não entendo nada, deixa eu começar a entender. Porque é um mercado diferente do brasileiro. Muito, muito. E, ó, você teve passagem por 2 dos principais bancos globais que, pô, são os 2 dos top 5 maiores aí do mundo, vamos dizer assim, praticamente. O que muda? Você também teve e é legal que você teve a visão de um banco brasileiro e de 2 bancos de fora. Legal. Quando a gente fala desses bancos, bancos globais, que são de fora e têm operação aqui no Brasil, eu vejo que a galera já falou o nome, a galera já bota uma régua que é impossível trabalhar. Não que seja fácil, é difícil pra caramba entrar. O que muda pra você, na sua visão, pelo que sua passagem no Itaú, sua passagem nessas 2 instituições, para quem quer ingressar, é realmente
muito punk mesmo conseguir uma vaga. É difícil, a régua é muito mais alta do que um banco nacional, vamos dizer assim. Ou não, Henrique, é óbvio que não é fácil, mas é muito plausível sim, tem oportunidade se a pessoa buscar as qualificações necessárias. Como você vê esse movimento? Porque quando eu converso com o aluno, eles colocam como, não, esquece, nunca vou trabalhar no GP, nunca vou trabalhar num bank, nunca vou trabalhar num Citi, As pessoas já colocam que não sabem nem onde tem a vaga para esses bancos. Tipo, é possível entrar. Qual que é a sua visão dessas instituições comparando com o Banco Nacional? Cara, nível de dificuldade é a mesma ou não? Cara, realmente o SAF é muito mais lá. Sim. E qual que é a sua visão em questão de... Olhando um geral de processo seletivo, candidaturas, entrevistas, essas coisas. Eu acho que quando você compara um banco estrangeiro para um banco brasileiro, eu acho que a primeira régua, que é onde a coisa sobe um pouquinho, é a língua. Porque você pode ter um profissional altamente qualificado, se esse cara não tem a língua, ele não consegue performar lá dentro, né? Então, eu acho que aqui é a régua de corte. É um pouco mais antigo esse estudo, mas até a última vez que eu tinha visto, 3% da população brasileira fala inglês, né? E aí, vamos considerar que o falar inglês não necessariamente é a fluência nele, né? Então, legal. Esse nível, esses 3%, ele pode virar facilmente 1,5%, né? Falando da fluência. E até pela minha experiência lá, eu consegui entrar com um gap de inglês e eu tive que trabalhar isso. E foi na marra. Foi com a exposição, estudando, fora do horário, revisando mais vezes as coisas, mas eu acho que quando a gente fala de um processo seletivo numa empresa, e eu coloco o banco aqui, porque a gente é do mercado financeiro, mas eu coloquei empresa estrangeira. O primeiro nível é o inglês. Então, cara, você precisa dar um jeito, se você quer entrar nesse mercado, você precisa dar um jeito de desenvolver isso, né? E hoje em dia tem muita ferramenta gratuita, você não necessariamente precisa pagar milhões aí em escolas, enfim. Hoje em dia você tem muito conteúdo, nada mais, nada menos que a exposição à língua. Então, quando você rompe essa barreira, eu não vejo mais muita diferença, né, nesse processo seletivo. É lógico, um banco, como qualquer outra empresa, ele busca profissionais qualificados, profissionais com experiência de mercado, profissionais com uma boa bagagem, tanto ela do lado profissional, mas também do lado de conhecimento. E aí eu acho que a coisa fica um pouco mais pare, assim, sabe? Do que um banco gringo e um banco local. Eu acho que para quem quer fazer essa transição de carreira, eu sou prova viva, eu consegui. Eu consegui. Eu fiz uma transição de carreira, eu acho que foi até aguda, né? Eu vim do mercado financeiro e eu fui para lá, não. Você veio de uma outra área. Eu vim da área de tecnologia. Vim da área de tecnologia, não fazia sentido nenhum. Não fez sentido nenhum essa transição que eu fiz. Graças a Deus deu tudo certo. Legal. Mas, de novo, tudo que eu falo aqui é uma opinião minha, eu acho que é o que eu expresso. Eu, Vitor Santiago, estou me expressando quanto à situação. E pelo que eu vejo, eu acho que é exatamente isso. Esse ponto da língua, quando bem resolvido, eu acho que você quebra uma barreira, sabe? E por exemplo, eu vejo muito vagas ali que eles colocam o nível de inglês avançado, inglês... geralmente é mais avançado. No dia a dia, quem tá no front ali, qual que é o nível de inglês mínimo? Igual você citou, o inglês não é que você precisa ser nativo ali, mas você precisa entender algumas certas coisas, seja para falar, ler relatório, conduzir certas atividades internamente. Qual que é o ponto ali que você acredita que, olha, cara, se você souber pelo menos até aqui, vagas, pelo menos de entrada, você já consegue. Eu acho que não é a fluência que você precisa buscar. Eu acho que quando você consegue utilizar bem a leitura escrita, você já consegue performar lá dentro dessas vagas de entrada, né? Legal. Eu acho que o banco americano ele tem muito disso. Quando você olha... O banco americano não, mas o banco gringo. É normal você olhar para o lado e ver gente há 30 anos dentro do banco, 20 anos dentro do banco. Então, você vem e você faz carreira lá dentro, né? Então, eu acho que a maneira mais fácil de entrar são as vagas de entrada. Então,
Eventualmente, se você conseguir fazer uma segunda faculdade e se propor a entrar como um trainee, como estagiário, ou até na sua primeira faculdade, enfim, eu acho que é super válido. É super válido. E eu vejo a remuneração, acho que no mercado de offshore, ela é um pouco diferente do que você vê para outros mercados dentro do mercado financeiro, né? Então, eu acho que faz sentido essa transição para quem realmente está disposto a isso. E eu acho que existe essa possibilidade nessas carreiras de entrada e o nível é esse, assim, a hora quando que você começa a compreender o que está sendo dito com você, minimamente se expressar, e não é 100%, né? Mas minimamente conseguir se expressar. E na leitura e na escrita, acabou, cara, você está dentro do mercado financeiro, né? Desse offshore, vamos dizer assim. Legal. E como que você vê essa questão de oportunidades? Por exemplo, vamos pegar aqui no Brasil, por ser bancos com grande exposição lá fora, você vê muita oportunidade para brasileiros aqui mesmo? São vagas pontuais? Como que sua visão assim de... Eu acho que é um mercado super aquecido, né? Vamos lá, acho que a gente precisa dar um passo para trás e entender por que esse banco está no Brasil, né? Por que um banco estrangeiro estaria no Brasil? A principal finalidade dele, em geral, né? Não é uma regra, mas a principal finalidade dele é atender o cliente gringo que atua no Brasil, que quer atuar no Brasil. Então, seja um institucional ou um corporate que, sei lá, vamos pegar um exemplo aí. Qualquer empresa de tecnologia que tem sede lá fora, mas tem uma sede no Brasil. Esse cara, eventualmente, precisa fechar câmbio para mandar de volta, ou ele precisa pedir empréstimo aqui. E aí, essa conexão, ela acontece a todo momento, né? Então, é comum, assim, eu tenho amigos nos bancos e é comum você ver a galera ou trabalhando aqui e indo para fora. Eu conheço gente que trabalhou aqui, foi para fora, voltou e hoje está no Brasil, sabe? Então, ela fez todo esse movimento. É lógico, numa progressão de carreira. Mas, cara, essa possibilidade existe. Existe, ela tá na mesa. E eu acho que tem um ponto que a gente ainda não tocou aqui, que quando você fala de um... Sei lá, vamos pegar o profissional no Brasil. O profissional que quer trabalhar na área de investimentos, ele quer trabalhar em offshore, sei lá, em Miami. Tá super aquecido, tem muito investidor, a Flórida ali em geral, tem muito brasileiro, tem a Disney. Quer ali? O cara quer morar ali. Tem uma parte de planejamento da sua internacionalização da carreira que é muito importante. Como que você vai fazer esse passo? Como que você vai dar esse passo? Né? Então, você precisa se qualificar. Naqueles pilares, você precisa se qualificar, você precisa ter a experiência, e você precisa ter as conexões. E eu acho que aqui surge um terceiro, que é esse planejamento migratório. Né? Então, eu vou tentar te dar um exemplo aqui. Sei lá, a gente mora em São Paulo. São Paulo teve uma imigração de italianos gigantesca há um tempo atrás. Há uns anos atrás, né? E a Itália, você tem acesso à cidadania italiana pelo sangue. Então, se você conseguir comprovar que você tem na sua linha de sangue um italiano, pronto, você é um europeu. E aí, com o passaporte europeu, você consegue passar um ano nos Estados Unidos, talvez, trabalhando, entendeu? Nos Estados Unidos eu não tenho certeza, mas, por exemplo, no Canadá eu tenho certeza que você consegue passar 3 anos trabalhando. Então, cara, tá aí a sua oportunidade, sabe? Se você quer dar esse passo para a carreira, essa é uma maneira, mas não é a única. Você pode, por exemplo, ter um job offer lá de fora que vai trabalhar esse processo migratório com você. Ou você pode trabalhar aqui numa empresa que tem sede lá fora e fazer essa transferência. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, né? Que são exemplos. Eu acho que você precisa se preparar e se organizar para fazer essas etapas, né? Então, e ver aonde você melhor se encaixa para você poder trabalhar nessa transição. Se você é um profissional no Brasil que quer morar lá fora, a gente está falando desse profissional, né? Tem toda essa gama de possibilidades que você pode cobrir. Como que você vai trabalhar essas possibilidades agora? Para trabalhar seus relacionamentos, para trabalhar seu preparo, para trabalhar... Um exercício que eu fiz muito quando eu estava fora do mercado era o seguinte. Onde eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar na rede de agências. Qual? Sei lá, vamos dar um exemplo aqui, Uniclass.
Tá, o que o profissional do Uniclass tem no currículo dele? Qual a faculdade que ele fez? Quais são as certificações que ele tinha? Aí eu falei, opa, tá, a 20 não é mais o suficiente. Eu sou da época que o CEA, sei lá, tinha 4.000 pessoas no Brasil com CEA. Então, o CEA já foi um diferencial. Hoje eu não sei mais se ele é tanto. Até arrisco dizer que ele é a nova CPA 20, né? Então, esse exercício você tem que fazer também. O que esse profissional que está lá fora tem que eu não tenho? É uma instituição, é uma formação numa instituição global? Talvez seja isso que é o que você precisa, entendeu? Então, eu acho que é essa provocação que as pessoas que querem fazer essa transição, esse profissional ele tem que se fazer. E construir um plano através disso, né? Legal. Bom, Victor, estamos aqui conversando quase 1 hora já de bate-papo. Para a gente ir para as etapas finais aqui. Legal. Queria que você deixasse um recado, uma mensagem para a galera que está ouvindo a gente aí, ou algum conselho para quem quer seguir essa carreira internacional, seja em um banco estrangeiro aqui no Brasil, ou seja lá para fora. Deixa uma mensagem, um recado. Eu acho que, resumindo até tudo que a gente falou aqui, eu acho que o principal ponto aqui é esse preparo, né? Trabalhar na sua preparação para o que você quer. Então, definir o objetivo e o que eu preciso fazer para chegar lá. Ter essa clareza é muito importante, esse é o item 1. O item 2 é buscar, por exemplo, a instituição aqui, né, a Umi Banco, como rede de apoio. Buscar pessoas que podem te apoiar, que podem te dar direcionamento, porque isso por experiência própria, vai encurtar caminho e vai te trazer resultado. Né? Eu acho que são essas duas as dicas que eu posso dar. Show de bola, Victor. Cara, primeiro quero agradecer você pelo tempo, pelo bate-papo. A gente conversou ali um pouquinho nos bastidores, conversamos bastante ali no via Zoom. Então, primeiro agradecer você por ter vindo aqui, conhecido a escola, trazer esse conhecimento. Tenho certeza que gerou muitos insights para a galera que está ouvindo a gente. Então, primeiro, obrigado, Victor. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Eu deixo meu LinkedIn aberto lá, quem tiver qualquer dúvida, qualquer coisa que quiser me procurar, Victor Santiago Rocha, fica à vontade, que a gente pode bater um papo também. Perfeito, tá bom? Muito bom, Victor. Obrigado. E o pessoal que está assistindo a gente, se você está no YouTube, não esqueça de curtir, compartilhar o vídeo com todo mundo, dá aquele joinha também pra gente saber que vocês estão gostando. Reza a lenda que quem assiste esses vídeos e não deixa o like ali não consegue fazer a transição internacional. Se você está assistindo é ótimo. Se você está ouvindo pelo Spotify também, deixa a avaliação ali de 5 estrelas, porque também essa mesma lenda reza que quem não deixa a avaliação de 5 estrelas também não consegue fazer essa transição internacional. Então esse foi mais um episódio do Papo Offshore e a gente se vê ali no próximo capítulo. Tchau, tchau, pessoal!